Olá, gente, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Internacional aqui do Extensivo OAB. Eu sou o professor Ricardo Macau, vou me apresentar rapidamente para vocês, apresentar a estrutura do nosso curso e começar já a falar do conteúdo. Embora seja um curso extensivo, tem muita coisa para ser tratado. Na verdade, em Direito Internacional, nesse curso, a gente trabalha mais temas do que no curso reta final e no curso intensivo. Então, vocês vão ganhar muito mais conteúdo do que os demais cursos da OAB. Quer dizer que os outros cursos não são bons? Não. São propostas diferentes. A ideia é que vocês tenham um caderno mais completo possível aqui. No curso intensivo, a gente ataca o que quer mais e no reta final, né, a gente faz uma promessa para Deus. Imaginando que vai dar certo o que a gente vê lá. Mas tudo, no final, leva à aprovação. Mas, para quem não me conhece, eu sou professor aqui do Damas, dedicação exclusiva, dou aula manhã, tarde e noite. Vocês sabem que no Brasil quem dá aula não trabalha. Então, eu sou uma pessoa desocupada. Porque é isso, a cabeça do povo é isso. O professor é desocupado, sou eu. Não, eu encontro amigo de faculdade e está fazendo o quê? Estou dando aula. Além disso, aí eu falo, de vez em quando, dependendo que eu tomei virar, eu falo, estou vendendo Avon, estou com o catálogo aqui, você quer comprar? Porque é isso, que a pessoa quer ver outra coisa. Gente, mas eu realmente gosto muito da aula, aliás, trabalhar no Damas é um privilégio, né? Ter vocês como alunos, vocês estão prontos, acabaram a faculdade, estão acabando a faculdade, estão com foco, isso é muito bom. Eu dei aula em faculdade já, gente. A aula na faculdade é muito boa, mas né, o que a gente faz lá na faculdade em 5 anos é o que a gente faz em um semestre, praticamente. Dependendo do curso, a gente faz em 2 semestres, em 2 meses, se for reta final, se for intensivo. E é isso. Vocês vão perceber que eu sou uma pessoa muito agitada, né? Não sou ansioso, não, viu? Eu estou com um grau acima, eu sou desesperado. Então eu gosto dessa estrutura do curso, eu gosto de ver muito tema em pouco tempo. Isso é bacana, é o tipo de aula que me agrada, tá? Espero que vocês gostem também. Eles vão falar assim, Macau, como é que eu vou aprender internacional? Porque eu sei que a realidade é essa mesmo. Eu dei aula em faculdade e no final de semestre todo mundo te orientando de monografia, menos eu. Porque ninguém queria fazer monografia em Direito Internacional, a verdade era essa. Aí eu falo, como é que eu sei que as pessoas realmente não gostam de internacional na graduação? Porque eu também não gostava, gente. É verdade, eu conto a minha história com essa matéria para vocês perderem o preconceito. Eu sou mestre e doutor em Direito do Estado, na Faculdade de Direito da USP, em Direito Constitucional. O meu mestrado é em Direito Constitucional, também sou professor de Constitucional aqui no Damásio, Constitucional aplicado, estudei federalismo, competência federativa. Daí, entre o mestrado e o doutorado, apareceu a proposta de dar aula de Direito Internacional. Eu conto como é que foi isso, para que vocês levem para a vida de vocês 2 lições. Primeiro, que, eu não sou internacionalista puro sangue, e vocês não precisam ser para ser advogados. E depois é que as oportunidades chegam na vida da gente, a gente tem que abraçar, porque não tu pega. É assim mesmo. Então, eu tinha uma ideia de internacional. Eu tinha um professor muito bom de internacional na faculdade, mas muito bom mesmo. Ele tinha a fama de dar as provas mais difíceis da graduação. E era verdade. A prova dele era impossível de ser feita. E aí, eu fiquei lá, ele dava aula no 3º ano. Desde o 1º ano da faculdade, eu falava, espera chegar no 3º ano, fulano está uma prova diabólica. E aí, aquele desespero, eu nem dormia mais esperando essa prova, tem que fazer uma cola bem feita. E eu fiz, gente, pensa numa cola bem feita. Nossa, mas eu tenho orgulho de saber que eu consegui fazer aquela cola. Só que ele deixou colar, mas eu não consegui colar, porque eu não entendi o que estava escrito. Como é que eu ia colar? É verdade, essa é a impressão que eu tinha da matéria. Não, é verdade, eu não entendia o que estava escrito lá. Eu estava com a cola feita, estava tudo lá, mas não entendia, não sabia colocar. Eu não sei como eu passei. Daí eu já era professor de constitucional, dava aula em faculdade de constitucional. Um dia eu vi um anúncio para dar aula num curso para concurso, estava chegando em São Paulo, não sabia de nada, mandei meu currículo, eu só podia trabalhar o sábado de manhã, porque eu dava aula em 4 faculdades. Então, manhã e à noite estava com a grade cheia. Era sempre assim, né? Muita conta para pagar. Vivo, enrolado, endividado, sou eu, desde aquela época. Aí eu mandei um currículo, eu falei, só posso dar aula sábado de manhã. Aí o coordenador falou assim, está contratado. Imagina, eu tenho um curso, um professor se dispôs a dar aula sábado de manhã, deve ser bom. Ele falou isso. Aí ele me contratou, dei aula 6 meses lá. Era o curso CLIO, que hoje faz parte do Damásio, é o curso que aprova 100% de diplomatas. Eu não sabia o que era o CLIO. E entrei lá para dar aula, um pessoal muito dedicado, os alunos. Aí depois de um semestre ele me fez a proposta. Ele falou assim, não, você deu certo dando aula de constitucional, eu preciso de alguém assim internacional, que leia a prova, dê o gabarito para o aluno. Os alunos querem aprender a passar na prova. Depois a vida reeduca eles, é verdade. E você fez isso em constitucional, eu quero alguém assim internacional. Eu falei, internacional é difícil, porque eu contei a história. A impressão que a minha turma tem, eram 100 alunos, é que o 3º ano era o ano do juízo final, por causa do professor. Ninguém gosta de internacional lá dos meus amigos. Aí ele falou assim, mas eu acho que eu já sei quem é o professor. Aí ele falou, quem? Você. Eu falei, não, é impossível, eu não vou. Ele falou, eu pago bem. Aí eu pensei, gente, por dinheiro eu já fiz coisa muito pior na vida.
E eu aceitei o desafio. Gente, eu comecei a estudar internacional, claro que ele fez uma proposta que valeu a pena. E eu falo, cara, mudou a minha vida, porque depois eu fiz doutorado em Direito Constitucional Internacional, eu vi que essa matéria não era complicada. As pessoas gostam de complicar o que é simples. Então o meu compromisso aqui é que vocês saiam com a esperança de que Direito Internacional dá para ser compreendido e dá para ser estudado. Porque hoje eu não vou dar uma aula para vocês, eu não dou testemunho de superação. Eu aprendi, eu ensino hoje. E espero que saia assim com vocês também. Não tenham medo dessa matéria, tá bom? Na prova de internacional, a prova da GV, se bem que o último concurso foi um concurso que pegou a gente com as calças curtas. Eles cobraram um tema que nunca tinham cobrado. Mas costuma ser uma prova previsível. Tá? Vira e mexe, né? Dá uma zebra, a zebra desse ano foi nesse último concurso. Então, mas costuma ser mais ou menos que a gente sabe o que cai, porque a banca não inventa muito. Mas eu vou ter que no extensivo tema novo? Vai. Esse curso é completo. Tudo que pode cair, a gente identifica e a gente dá para vocês. Mas a gente não vai focar muito no tema que caiu no último concurso. A gente vai ver aquilo que costuma cair. Isso é estatística. A coordenação da MAS obriga que a gente faça mesmo um levantamento estatístico e tem um programa alinhado ao que a banca cobra. Por isso que dá certo aqui o curso. Tá? Então, a gente vai ver o tema que representa 70% das questões. 70%. Na primeira aula. Então eu vou assistir só essa aula e depois eu vou embora. Nada disso. Você tem 4 aulas de internacional. Se o teu anjo da guarda for igual ao meu, sabe aquilo que não quer para ninguém? Sempre quer para mim. É desse jeito. Vai lá no negócio, não, nunca com ninguém acontece, nunca ninguém toma uma caipirinha, uma caipirosca e vai ser pego na lei seca. Eu fui. Assim. Foi a caipirinha mais cara do mundo, viu, gente? R$2.000 e um ano sem dirigir. Eu fiz, aprendi, agora eu não tenho nem vergonha de falar. Foi a caipirinha mais cara. A caipirinha mais cara fica num bar em Hong Kong. Mentira, fica aqui em São Paulo. Você vai lá, toma ela e encontra uma blitz para você ver quanto é que custa. Não tem. Aqui. Está no alcance de todos comprar essa caipirinha. É só procurar blitz depois de ter tomado. Você vai ver o preço que fica. Mas tudo que não acontece com os outros acontece comigo. Então, se você for uma pessoa assim, que com você acontece, que não acontece, estudem todo o conteúdo, gente. Você tem o curso para ter a melhor prova da OAB aqui. Essa é a proposta do extensivo. Beleza? Bom, eu quando era aluno da faculdade, eu só anotava o que estava na lousa. Então eu vou escrever meus contatos, que vai que tem aluno como eu aí na faculdade, né? Na época, eu só anoto o que o professor fala, eu faço caderno, tá? Então, Direito Internacional. Eu divido a frente com a professora Carol Pasqualati. Então, vocês vão ter metade das aulas comigo, metade com ela, tá? Meio a meio, tá? Ricardo Macau. Pode anotar aí meus meios de contato, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, gente. Tá? O meu e-mail é ricardo.macau@gmail.com. Twitter é @ricardo_macau. E o meu Instagram é ricardo.macau. Tá bom? Aí eu tenho uma observação para fazer para vocês. É o seguinte, eu só dou aula mesmo, estou sempre disponível para os meus alunos. Eu tenho para mim o seguinte, o meu trabalho só dá certo quando vocês passam. O sucesso... Oi? Tá muito... Virar? Eu tenho medo de derrubar aqui a televisão, porque eu sou um desastre, gente. Se cair, pronto. Meu sangue é O negativo, hein, para fazer transfusão. Tá? Então, ótimo. Então, assim, eu, na minha cabeça, tenho certeza que o meu trabalho, ele se mede pela qualidade das aulas, se vocês forem aprovados. Então, a minha aula tem que ser feita para o aluno passar. Então, eu não admito que vocês saiam daqui da aula com dúvida na matéria. Se você assistiu a aula do tema, saiu com dúvida da matéria que eu trabalhei, a culpa é minha, pode me cobrar. Estou aqui, para te ajudar. Tá? Por quê? Porque a aula é pensada em questões de prova. E tem um lado que eu vou pedir colaboração de vocês. Como eu só dou aula, manhã, tarde, noite, né? Cara, eu só conheço questão de prova. Não adianta pedir ajuda para caso concreto. Tem aluno que manda, eu estou aqui com o meu parente que quer naturalizar. Isso vai para a vida de vocês, que é um advogado. Gente, não se responde um caso concreto assim, ao relento. Você tem que pegar documento para ver. É uma coisa séria. Porque se dá errado, o que vão falar? Foi ele que mandou fazer. Não vai na do Macau não, viu? Macau fala as coisas, dá tudo ao contrário. É claro. Por isso que eu não falo. Cara, eu te dou gabarito. Se a tua pergunta não responder com a alternativa A, B, C, D ou E, não adianta, não precisa nem pedir ajuda. Eu não respondo. É uma questão de seriedade com o trabalho. Eu sou professor de curso para concurso. Meu negócio chama gabarito. Aqui para a B termina a alternativa D, melhor ainda. Exclui uma, não tem muito em E. É melhor ainda, é A, B, C e D. Tá? Então, assim, cara, não adianta. Quer ver alguma coisa que me deixa o cabelo em pé? Fantástico.
Passa uma coisa no Fantástico, vocês não têm noção como desperta o sentimento jurídico da humanidade. Todo mundo quer saber. Eu não sei, estava preparando aula, gente. Eu não trabalho, mas eu preparo aula domingo. Domingo é o dia que eu preparo aula da semana. Eu não sei. Lembra o caso que eu dou esse exemplo assim, que não me marcou muito. Daquele brasileiro que morreu lá na Indonésia com o tráfico de drogas. Passou no Fantástico. A Indonésia ia matar um brasileiro por tráfico de drogas. Cara, chegou umas 300 mensagens. Sou professor, estou aluno da Damásio, Macau, você me deu aula de internacional. O que a gente pode fazer com esse brasileiro? Aí eu falei, gente, essa resposta eu vou dar. Eu estou vendo uma preocupação, né, de um e-mail padrão já, mandei. Então, você quer ajudar ele? Quero. Faça muita oração, porque ele vai morrer. É isso. A única coisa que você pode fazer é rezar. É isso, não tem outra coisa. Não, mas eu tenho uma dúvida juridicamente. Ah, agora eu entendi. Te dou também uma orientação jurídica. Nunca leve droga para a Indonésia. Por quê? Por quê, gente? Vai morrer também, é simples. É isso. Isso cai na prova do OAB? Cai na prova do OAB? Ah, cai, já viram isso? Se eu for para a Indonésia, só para lembrar, viu? É a Ordem de Advogado do Brasil, tá? Não da Indonésia, não é o AI. Não é da Indonésia. Então, se você vai à Indonésia, o que acontece? Perguntam isso? Não, mesmo no direito internacional, o foco é o que acontece no Brasil. É claro, se um estrangeiro entrar com droga aqui, cometeu o crime, aplica o direito penal, acabou. É o artigo lá do Código Penal, que se aplica a lei penal do espaço, onde aconteceu o crime, acabou, é isso. Então, cuidado. O foco da prova significa a banca da GV, tá bom? Beleza? Bom, eu tinha que abrir o curso para vocês, essa é a minha percepção de que quanto mais questões de prova da GV vocês fizerem, mais vocês vão estar preparados e, principalmente, vão controlar a qualidade da nossa aula aqui no Damásio. A aula é feita para vocês passarem na prova. Isso é o compromisso do curso. Tá bom? Beleza? Então, ótimo. Coloca aí o nosso primeiro grande tema, né? Direito internacional privado. Se você viu lá na grade, vou começar o curso de Direito Internacional, ela vem aquele Macau falar de tratado internacional, ela vem o Macau falar de ONU, você vai se decepcionar. Hoje não tem tratado, não tem ONU. A gente vai falar de questões de direito privado. Gente, quem me dá um exemplo de direito privado? Um tema de direito privado. Vai, me dá um exemplo aí. Um tema comum de direito privado. Contrato de importação, pronto, compra e venda internacional, é direito privado. Você fala, mas eu não vou trabalhar com isso. Você não sabe, vai ver se é contratado por uma empresa multinacional que te fez uma proposta de honorário, lembra disso. Você fala, eu não sei, mas por dinheiro eu aprendo, é assim. Você vai ter que estudar o tema para dar consultoria para o teu cliente que te procurou. E outra coisa, se um cliente trouxe uma causa dessa complexa, pode saber que tem muito mais atrás para chegar depois. Então, você pode te procurar lá, não, você é meu advogado de direito civil, a gente faz muito contrato aqui, mas agora eu quero comprar uma máquina que vem do exterior. Não é comigo não. Você vai deixar embora o cliente? Procura o concorrente aqui na frente. De jeito nenhum, você vai aprender a responder questões como essa. Por isso que a OAB cobra muito o direito internacional privado, que é o direito que exige o advogado. O advogado vai ter que resolver a questão de pessoas privadas, particulares. Então, a gente vai falar de questões de direito privado, vou falar de direito de família, vou falar de contrato, vou falar de herança aqui, mas que envolve direito internacional. Por exemplo, você pode viajar para o exterior, conhecer o amor da sua vida lá fora e casar lá fora, pode ou não pode? Qual é o regime de bens que se aplica? A gente vai descobrir isso hoje. E se um dia divorciar, onde vai entrar a ação? No Brasil ou no exterior? A gente vai descobrir isso hoje. Tá? São questões como essa, beleza? São, coisas comuns de direito privado, mas que envolve 2 ou mais países. Então, coloca aí. O direito internacional privado é caracterizado pela junção de 3 elementos. Coloca 3 fatores. Tem que juntar 3 fatores. Na prova, se você encontrar essas 3 coisas numa questão, já sabe, é direito internacional privado. Tá? Então, o direito internacional privado, repito, é caracterizado pela junção de 3 fatores. Você vai juntar 3 fatores. Beleza? 2 pontos. Primeiro fator. Posso passar? Primeiro, particulares. Quando eu falo de particulares, gente, eu vou falar de quem? Vou falar de um Estado soberano? Vou falar da ONU? Vou falar de quem? Pessoas naturais, é isso mesmo. E pessoas jurídicas de direito privado. Indivíduos ou empresas. Né? Coloca aí, quando eu falar de particular, a gente vai falar na questão de pessoas naturais e pessoas jurídicas
de direito privado. Pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito privado. Bom, além de particulares, a gente vai falar de mais um tema. A gente vai falar também de direito privado. Né? E qual é o tema que vem na cabeça da gente quando a gente fala de direito privado? Direito penal? Tributário? É o quê? Civil, tá certo mesmo. A gente vai falar muito de direito civil aqui. Então, ó, direito privado. E quando eu falo em direito privado, eu falo em direito civil. Ah, Macau, então é assim, ó. Nós vamos falar de particular, indivíduo e de direito civil. É só isso? Não, são 3 fatores. Se parasse nesses dois, eu estaria dando aula do que hoje? Se parasse aqui nesses 2 fatores, eu estaria dando aula do quê? Direito civil. Anota aí, dos bens hoje. Nada disso. Das coisas, ia ser assim. Mas, gente, não. Ó, o direito internacional privado, ele é resultado da soma de 3 fatores. Então, esses 2 existem no direito civil. A gente vai ver o terceiro fator, que é o mais importante. É ele que tem que buscar na prova para falar, isso aqui é direito internacional privado, não é direito civil. Então, o terceiro fator é o chamado fato jurídico multiconectado. Fato jurídico multiconectado. Repito, fato jurídico multiconectado. O que se entende como sendo fato jurídico multiconectado? Gente, o fato jurídico multiconectado é um caso concreto, de fato, é um fato jurídico que se conecta com a lei brasileira e com a lei estrangeira. Então é o caso, por exemplo, de uma empresa brasileira que compra uma máquina, sei lá, de ressonância magnética de uma empresa, um hospital brasileiro privado, que compra uma máquina de ressonância magnética alemã, de uma empresa alemã. Gente, são particulares? São ou não são? São. É matéria de direito privado? Um contrato de compra e venda de uma máquina de ressonância? E vem cá, envolve a lei de 2 ou mais países? Sim, que lei aplica brasileira, alemã, não sei, a gente vai descobrir isso hoje. Então, o fato multiconectado é a possibilidade de aplicar num caso concreto a lei brasileira ou a lei estrangeira. Estrangeira, a gente vai aprender. Porque internacional é o direito público. É entre as nações, mais de um país. Agora, quando eu falo de um único país, como é que chama? Estrangeiro. Então, coloque aqui, ó, caso concreto que permite aplicar a lei brasileira ou a lei estrangeira, a lei de outro país. Vem cá, por que chama fato multiconectado? É um caso concreto que se conecta só com o nosso sistema jurídico? Só com o nosso? Não. Pode aplicar a lei brasileira ou pode aplicar a lei estrangeira. É isso. Ah, Macau, tem que saber o direito civil da Alemanha, tem que saber o direito civil da Rússia. Olha a minha cara de quem sabe, gente. Não. Você vai só aprender uma coisa. Quando aplica a lei brasileira, quando aplica a lei estrangeira. Tua função é apontar o direito. Agora, o juiz que se vira no caso concreto. Se é advogado, você vai obrigar ele a aplicar a lei do país. Mas é o juiz que vai ter que se virar para interpretar a lei, para poder entender ela. Entenderam isso mesmo? Se o advogado não pede, o juiz faz isso de ofício? Não faz jamais, né? É verdade. Por isso que o advogado tem que pedir, ó, para o meu cliente é melhor aplicar a lei tal, e tem que aplicar. O direito internacional privado manda aplicar tal lei para ele. Ficou claro? Beleza? Então, ótimo. Gente, agora eu vou contar para vocês. O povo de internacional, acho que quanto mais complicado for o direito, mais vai respeitar. Aí ninguém respeita que ninguém entende nada. Gente, eu vim de Macaubal, por chamar de Macau. Macaubal é uma cidade do interior do estado de São Paulo, tem 7 mil habitantes. A única coisa que eu conhecia de dança era a festa junina, gente. Junho era a única dança que tinha lá. Aí eu fui estudar aqui na Faculdade de Direito da USP, tinha uma professora muito famosa, internacional, que ela dava aula assim. O direito internacional privado é igual um corpo de balé. Eu nem sabia o que era isso. Eu ficava imaginando, uma pessoa magra, né? Um corpo de balé que se exercita. Eu não tinha naquela época internet para ver. Hoje eu gravava no Google, né? Não tinha isso. Tinha que ir lá, fazer conexão de escada, tinha que ser meia-noite, eu dormia, não conseguia esperar. Era outro tempo, né? E aí ela falava isso. Então é igual um corpo de balé. Tem várias dançarinas, mas só uma dançarina principal, ela falava. Gente, eu não entendi o que ela queria dizer. Hoje eu acho que eu sei. Gente, no caso concreto
Mas eu nunca vi um corpo de balé, viu? Não sei se é magro ou se é gordo, é verdade. Mas num caso concreto, gente, multiconectado, pode aplicar a lei de quantos países? 2 ou mais. Pode ser de 10 países, de 20 países. Mas olha só, você trabalha para uma empresa brasileira que comprou uma máquina na Alemanha, mas contratou uma empresa grega para trazer de navio, só que tem um seguro feito na Inglaterra, pode isso? Pode, mal tanta lei que está misturada aqui. Então, isso é aquele monte de dançarina, que quer dizer, no corpo de balé. Mas no meio dessa dançarina só vai ter uma principal, ou seja, só vai ter um direito aplicável. Às vezes do Brasil, às vezes da Grécia, às vezes da Alemanha. Vocês vão aprender na aula hoje e saber qual é a lei que se aplica. Ficou claro? Gente, assim, eu vou colocar do nosso jeito, né? Tirando essa coisa fina do corpo de balé. Não é para anotar isso aí, hein? Que não cai na prova. Gente, assim, ó, quando você tiver várias leis possíveis para ser aplicado, a tua função como advogado e a minha como professor é te ensinar que apenas uma vai ser aplicada. A gente vai identificar essa lei. A gente vai saber com qual lei o caso se conecta. Ou a brasileira ou a estrangeira, tá bom? E lembra que estrangeiro é outro país. Eu gosto muito de viajar com a minha mãe para o exterior. Minha mãe é uma pessoa muito simples, adora viajar, mas não pensa muito para falar as coisas, não. Então, a gente viaja assim para o exterior, ela vê que é estrangeiro, ela chama eu e minha irmã. Que foi, vem cá, a gente já sabe que ela vai, a gente demora para ela ficar nervosa. Anda logo, vem cá, eu quero te perguntar uma coisa. Aí, que foi? Aquele povo lá, ó, é de que raça? Que ela vê que é estrangeiro. Aí eu falei, é ser humano, mãe. Não, tá bom, eu também sou, mas eu sou ser humano da raça brasileira. Que raça que eles são? Eles não são da raça brasileira. Na verdade, ela percebeu que é de outra nacionalidade, de outro país, são estrangeiros. Aí eu falo assim, nacionalidade, essa raça aí, eles não são da raça brasileira. Mãe, eles são, sei lá, indianos. Sabia que era de raça diferente. Que, na verdade, ela não sabe a diferença, para ela, na verdade, ela acha que é nacionalidade, mas chama de raça. É isso. Então, quando você vê um estrangeiro, você sabe, alguém de outro país. Ou minha mãe é de outra raça, é assim. Mas é isso. A lei pode ser a lei da raça brasileira ou a lei da raça estrangeira. Ficou claro mesmo? Beleza? Não, e a gente faz de propósito. Ela fica nervosa que a gente não vai, que aí que ela quer saber, que ela fica curiosa. Aí ela fala, que raça? Vai, vou lá perguntar pra eles, hein? Você não foi falar. Mas já chega, ô moço, de que raça que você é? Imagina só. Mas, é isso. Você vê que é algo diferente. Não é igual a brasileira. Ficou claro? Beleza? Então, ótimo. Vamos lá. Coloca agora aqui, ó. Observação. Gente, dos 3 fatores, qual é o mais importante, hein? É o particular, é o caso concreto multiconectado, ou ainda é o direito privado? O que você precisa saber para identificar a questão? O fato multiconectado. A doutrina do direito internacional, ela dá alguns sinônimos para fato multiconectado. Então, você pode encontrar termos na prova que se referem a essa possibilidade de aplicar a lei brasileira ou a lei estrangeira. Coloca aí. A doutrina internacionalista denomina o fato multiconectado. Gente, o que é fato multiconectado? É um caso concreto que permite aplicar a lei brasileira e a lei estrangeira. Muito bem. A doutrina internacionalista denomina o fato multiconectado de elemento de conexão. Por que chama elemento de conexão, gente? É algo que se conecta. Vai lá, a resposta é sempre igual. Já acertaram. Com a lei brasileira ou com a lei estrangeira. É isso. Está conectado com 2 ou mais países. É isso mesmo. Elemento de conexão. Ou ainda pode ser chamado de conflito de leis no espaço. Coloca aí. Conflito de leis no espaço. Por que chama conflito de leis no espaço? Sobra ou falta lei? Sobra. Eu tenho a lei brasileira e tenho a lei estrangeira. Tem que resolver esse conflito. Dessas leis várias que podem ser aplicadas, vai aplicar todas ao mesmo tempo? Não, apenas uma. Ou a brasileira ou a estrangeira. Entenderam a lógica? Beleza? Para vocês não terem medo da matéria, a gente vai resumir a matéria. Pode colocar já de início aí, resumo da matéria. Vocês vão aprender só 2 coisas hoje. Mas é 1h40 para aprender essas 2 coisas. Tá? Então coloca aí, resumo da matéria. Posso passar? Então, oi, pode perguntar. Não entendi. Pois não. Ótima pergunta. Macau, você falou fato. Quem fez a pergunta? Fato jurídico multiconectado. Mas é fato ou negócio jurídico? Isso aqui não é direito civil, é direito privado. Então, é caso concreto. Existe a diferença, sabe onde? No direito civil.
Já vi que você é uma boa civilista. Mas, para ser bom internacionalista também, lembra que o povo de direito internacional não está preocupado com esses termos do direito civil. A gente usa um termo próprio aqui. Então, a gente fala fato multiconectado, é um caso concreto. Pode ser um contrato, pode ser o nascimento de alguém também, que gera direito de família, que se conecta com a lei brasileira ou lei estrangeira. Aqui você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Mas no direito civil, sim, ele não vai falar para o professor de civil, Macau diz que é tudo igual, mas, amor, eles me matam. Mas internacional é tudo igual. Fato, ato, negócio jurídico é uma coisa só. A doutrina internacionalista chama de fato multiconectado. Beleza? Tranquilos? Então, ótimo. O direito internacional privado pode ser resumido em 2 raciocínios jurídicos. Raciocínios jurídicos. Então, a gente vai aprender aqui hoje a fazer esses 2 raciocínios jurídicos. Aliás, eu tenho certeza que vocês já sabem fazer. Tá? Então, o direito internacional privado, repito, pode ser resumido em 2 raciocínios jurídicos. A gente vai aprender a usar esses 2 raciocínios jurídicos. Primeiro raciocínio jurídico, vocês já sabem. Gente, não é um caso qualquer. É um caso multiconectado. Então, permite que o juiz brasileiro resolva aplicando que lei? Brasileira ou estrangeira. Pronto, essa é a primeira hipótese. A gente vai aprender quando isso acontece. Então, possibilidade. Primeiro raciocínio. Possibilidade de o juiz brasileiro aplicar a lei estrangeira. Então, esse é o primeiro raciocínio, é a possibilidade de o juiz brasileiro aplicar a lei estrangeira. Pensem comigo, gente, a interpretação é o que importa. Possibilidade de o juiz brasileiro aplicar a lei estrangeira. Pensem comigo, o que importa é interpretar. Vocês sabem interpretar aqui. Nessa primeira hipótese, as partes, as pessoas jurídicas de direito privado ou as pessoas naturais, ajuizaram a ação no Brasil ou no exterior? Leia na lousa, tá? A resposta está lá. Onde está escrito no Brasil? É claro, é isso. Ficou fácil, pronto, matou a charada. Nessa primeira hipótese, as partes ajuizaram a ação no Brasil. Gente, o juiz brasileiro trabalha aqui, não sei se vocês sabem, mas o judiciário do Brasil fica no Brasil. Ou você entra com uma ação para um juiz brasileiro lá em Londres julgar teu caso? Não, então quando eu falo é o juiz brasileiro, ele está atuando no Brasil. Então colocou comigo, nessa primeira hipótese, as partes ajuizaram a ação no Brasil. Matou a charada já, é isso, mano. Tá? Então, nesta primeira hipótese, as partes ajuizaram a ação no Brasil. Pois quem atua é o juiz brasileiro. Está lá, está implícito na resposta. Então, nessa primeira hipótese, as partes ajuizaram a ação no Brasil. Coloca aí. Nessa primeira hipótese, as partes ajuizaram a ação no Brasil. Posso passar? Pois quem atua é o juiz brasileiro. Aí vem uma pergunta que eu sei que está na cabeça de vocês. Mas como é que o juiz brasileiro vai aplicar a lei da Romênia? Como é que o juiz brasileiro vai aplicar a lei da Indonésia? Como é que o juiz brasileiro vai aplicar, sei lá, a lei da China, gente? Tem que saber chinês para virar juiz aqui no Brasil? Tem que saber ler russo? E aí? Não, vocês sabem a resposta? Pensa, e aí o juiz vai lá, ele paga para fazer a tradução, fica esperando, é assim? Pensa o seguinte, quem vai alegar o direito estrangeiro, é o juiz ou a parte? A parte. É um caso concreto? Qual é a regra geral do processo? No processo, quem alega tem que provar. Então, quer aplicar a lei estrangeira? O juiz fala, quero, a parte vai falar para ele. Então, você traga ela em condições de ser aplicada. Sabe? Tem que você ir traduzir, você juramentar, vai lá no consulado, pega a autenticação do cônjuge dizendo que é essa a lei do país dele. Mas como é que faz isso? É a parte que vai atrás. E se ela não apresentar?
aplica a lei brasileira. É possível aplicar a lei estrangeira. Mas está sendo julgado no Brasil, vai aplicar a lei brasileira. É isso. É possível. Então, isso está no artigo 14 da LINDB. Coloca aí o artigo 14 da LINDB. Prevê que a parte que alegar direito estrangeiro, que a parte que alegar direito estrangeiro terá de provar sua validade e vigência, tá bom? Então, repito, a parte que alegar direito estrangeiro terá de provar sua validade e existência. Né? Vai ter que provar que se aplica. Então, gente, o ônus é da parte, não esqueça isso. Então, a parte que alegar direito estrangeiro terá de provar sua validade e existência. Eu vou pegar aqui e vou ler para vocês o artigo 14 da LINDB. Gente, a LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Olha só o que diz o artigo 14 da LINDB. Estou pegando aqui e vou ler para vocês. Ah, uma dica, hein? Eu evito ficar citando artigo. Não sou de ficar citando artigo. Mas se eu citei o artigo, você vai ter que decorar. Ah, Macau, se eu não decorar, faz uma cola. Você vai precisar. É isso. Se te pegar, você vai para cadeia. Imagina, a prova, você sai da OAB direto para cadeia. Você sai de lá depois com um monte de cliente já criminal. Os amigos que você faz lá. Então, decora. Então, olha só o que está no artigo 14 da LINDB. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem invoca prova do texto e vigência. Quem que invoca a lei estrangeira? A parte, é isso. Então, a parte vai ter que provar a validade, a existência, a vigência, que está pronta para ser aplicada. Não adianta a parte alegar. Aí tem todo um procedimento que não cai na prova. A parte tem que ela contratar o tradutor juramentado. Aí tem que ir lá no consulado pegar uma autenticação do cônsul do país. Então, eu quero aplicar aqui no Brasil a lei da Itália. Tem que ir no consulado da Itália para o cônsul falar, não, aqui na Itália vigora essa lei mesmo. É caro, viu, gente? Aí, se a parte for pobre? Oi, não, azar dela não, você tem a solução. Aplica a lei brasileira, é isso. Como dizia um amigo meu que dá aula dessa matéria, ele fala, eu não gosto de falar para os alunos que eles me chamam de preconceituoso, mas não sou eu, é o direito internacional privado. Gente, se a parte for pobre, o amigo fala, gente, pobre não vai casar no exterior, ele fala. Não vai ter imóvel e herança no exterior. É um direito muito caro para a parte mesmo. É verdade, porque é muito oneroso para você produzir a lei estrangeira em condições de ser aplicada. Então, geralmente, são contratos milionários que as empresas fazem questão de aplicar a lei do país, que vale a pena o investimento. Se não, fala, não, é pouco dinheiro, então vai do jeito que Deus quiser, mesmo, a lei brasileira, fecha o olho e vai. É isso. Entenderam isso mesmo? De verdade, não é uma parte barata em termos de custas para as partes, porque ela vai ter que cuidar de tudo. Ficou claro? Beleza? Então, ótimo. Segunda hipótese, vamos resumir aqui a matéria. Homologação de sentença estrangeira pelo STJ. Repito, homologação de sentença estrangeira pelo STJ. Vocês também são inteligentes, são espertos, já sabem. Concluam comigo aqui. Nessa segunda hipótese, quando eu falo de homologação de sentença estrangeira do STJ, a parte, a ajuização no Brasil ou no exterior? Onde está escrito isso? Onde está escrito no Brasil? Não, quem deu uma sentença foi o juiz brasileiro? Foi o juiz estrangeiro. Onde ele trabalha? O juiz no exterior. Então, nessa segunda hipótese, como eu tenho uma sentença estrangeira, o caso foi ajuizado, foi julgado, transitou em julgado, a sentença veio da onde? De fora. Nessa segunda hipótese, a parte é a ajuização no exterior. Por quê? Porque a sentença é estrangeira. O STJ apenas vai falar, pode cumprir no Brasil. Mas quem julgou, quem decidiu foi o juiz estrangeiro. Então, nesta segunda hipótese, as partes ajuizaram a ação no exterior. Então, nesta segunda hipótese, as partes ajuizaram a ação no
exterior. Haja vista que existe uma sentença estrangeira. Tá? EZ4 é uma outra coisa que é a pegadinha que já estragou, viu? Obrigado. Ninguém vai cair na pegadinha, eu queria que vocês caíssem. Mas logo a gente vai falar. Eu sou ansioso, eu não sei guardar segredo. Que a sentença estrangeira ela recebe homologação. A sentença estrangeira é quando transitou em julgado. Mas antes de ter a sentença, pode ser que o juiz estrangeiro peça aqui uma perícia, peça aqui uma testemunha, aí vem para o carta rogatória, tem que ter o EZ4. Mas eu vou falar disso já, tá? Então é a diferença entre sentença e carta rogatória, decisão interlocutória. Mas eu queria que vocês caíssem na pegadinha, já vocês não vão cair. Não tem problema, não. Não, porque quando o aluno cai na pegadinha uma vez aqui, ele não cai nada da prova. Eu parto desse pressuposto. É a teoria do choque. Igual quando você é criança. Tua mãe fala assim, não coloca o dedo na tomada. Tua mãe sai da sala, o que a tomada vai falar para você? Vem. É uma vez só. Quantas vezes você coloca o dedo na tomada? Uma. Depois você pode pegar um rei lá, vai lá, bota na tomada. A criança não vai. Eu prefiro apanhar, mas não leva o choque de novo. É assim mesmo. Então coloque aqui, ó. Nessa segunda hipótese, as partes ajuizam a ação no exterior. Haja vista, exatamente, que existe uma sentença estrangeira. Bom, a gente tem duas pegadinhas aqui no que diz respeito à sentença estrangeira. Pode colocar aí pegadinhas. Pode ter certeza que vai cair na prova. Eu tenho a impressão minha, até você pode falar que eu estou errado ou não, de quem faz essa prova, não sei se vocês já viram o nome do examinador da GV. Já viram? Quem é que faz a prova internacional? Eu acho que eu sei quem é. Até vou pedir desculpa, vou ser indiscreto para falar. Eu acho que é o Sérgio Malandro, gente. É muita pegadinha. Só pode ser ele, cara. Não é possível, assim. Cara, porque eles vão cobrar esse tipo de coisa que te confunde. Então, a primeira pegadinha é o seguinte. Eu falei para vocês que, pela regra geral, a sentença estrangeira não tem que ser homologada para ser cumprida na STJ. Para ser cumprida no Brasil. Qual tribunal homologa? O STJ. Tem uma sentença estrangeira que não precisa de homologação. Qual é? Então, vou refazer a pergunta. Qual é a sentença estrangeira de divórcio consensual que não precisa ter homologação? É pegar e executar diretamente. Então, a gente vai ver isso agora aqui. Coloca aí, ó. Pegadinhas. E tem um bóticezinho aqui, ó. O STJ apenas homologa a sentença estrangeira. O STJ apenas homologa a sentença estrangeira. Isto é, verifica os requisitos, coloca aí, isto é, verifica os requisitos formais. Então, apenas homologa a sentença estrangeira, isto é, verifica os requisitos formais dessa decisão definitiva, dessa decisão transitada, melhor aí, transitada em julgado. Quem que expediu, gente? Autoridade de outro país. Então, verifica os requisitos formais dessa decisão transitada em julgado, tem que transitar em julgado, senão não é sentença, expedida por autoridade competente de outro país. Tá, onde está a pegadinha? Não, a pegadinha chega agora. O STJ não vai executar a sentença estrangeira, ele homologa, ele fala, ó, formalmente está tudo certo, pode cumprir no Brasil. Quem é que vai executar a sentença? Não é o STJ, ele verifica requisitos formais. Homologar e verificar requisitos formais, pode cumprir no Brasil. Quem executa? Juiz federal. E como que vocês nunca mais vão esquecer que é o juiz federal? Que concurso cai direito internacional? Magistratura estadual ou federal? Federal, eles vão trabalhar com isso. No magistratura estadual não cai. Então coloca aí, põe na mesma linha, a execução de sentença. A execução de sentença estrangeira homologada. Que tribunal que homologa? O STJ, homologada, é de competência
do juiz federal competente. Então, como é que funciona? A parte quer cumprir no Brasil a sentença de outro país. Ela vai direto para o juiz federal? Não, ela passa primeiro onde? No STJ. Espera homologar, aí o STJ expede uma carta de ordem que é levada para o juiz federal cumprir. Tá bom? Então, eu sempre falo isso. Vocês acham que na hora de cumprir uma sentença estrangeira, é a Kombi lá, a perua do STJ que vai bater na casa da parte? Ó, tem uma sentença para cumprir. Se não cumprir em 48 horas, vai começar a penhorar as coisas. É assim? É o STJ que vai? Não, é a primeira instância, é o juiz federal. Beleza? Então, a primeira pegadinha qual é? O STJ tem competência para homologar e executar sentença estrangeira? Ah, é STJ, o Macau falou. Sentença estrangeira é STJ. É isso que eu falei? Não, o STJ homologa. Quem executa? O juiz federal. Quem bota a mão na massa, meu. Tá? Agora vem cá. Tem uma sentença estrangeira que não exige homologação. Que sentença estrangeira é essa de divórcio consensual? Vai lá, gente. Que sentença estrangeira é essa de divórcio consensual? Acertou a questão inteira. Parabéns. Igual a gente inteligente, assim. Que não é a questão difícil. Parabéns. Então, tem uma sentença estrangeira que não tem que ser homologada. Já vai direto para o juiz federal cumprir. Qual que é? Divórcio consensual. Ó, isso está no artigo 961, eu vou colocar isso na lousa, parágrafo 5º do CPC. Artigo no caderno, artigo decorado. Eu já coloco aí, tá assim, ó, a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil independentemente de homologação do STJ. Então, coloca a segunda pegadinha. A sentença estrangeira de divórcio consensual. A sentença estrangeira de divórcio consensual. Posso passar? Consensual. Não exige homologação do STJ para ser executada no Brasil. Gente, a execução é imediata, já vai direto para o juiz federal. Tá? Então, todas as sentenças estrangeiras têm que ser homologadas pelo STJ? Não, tem uma que não precisa. Qual é? Divórcio consensual. Parabéns, é isso mesmo. Tá? Então, cuidado com essa tal de sentença estrangeira de divórcio consensual. Na prova da OAB, se você viu, no meio de milhares de ações possíveis, uma questão que fala de uma sentença que veio da Itália, de divórcio consensual, a banca não está aprontando. Tá. É aquela que não precisa ser homologação. Oi? Pois é, o Sérgio Malandro mesmo, gente. Ó, então, que artigo está previsto isso? Vamos colocar aí. Artigo 961, parágrafo 5º do CPC. E como a gente combinou, artigo no caderno, artigo decorado. Tem que decorar. Tá? Artigo 961, parágrafo 5º do CPC. Até aqui, beleza? Continue aí, a gente tem um novo tópico agora. Resumimos a matéria, gente, é isso. Se a parte entra em ação no Brasil, o que pode ser que aconteça no direito internacional privado? A parte resolvendo a integração no Brasil, qual é o problema que você vai ter que aprender a resolver como advogado? Descobrir qual é a lei aplicável, se é brasileira ou estrangeira. Agora, se o teu cliente te procura e fala assim, eu tenho uma sentença estrangeira, eu quero cumprir no Brasil, como é que faz? Você pergunta, é de divórcio consensual, querido? É. Pode ir lá no juiz federal agora, a gente já faz um pedido já, uma inicial de cumprimento de sentença. Não, é um contrato. Então a gente tem que passar antes onde? No STJ, esperar ele homologar e depois o juiz federal cumpre. É simples, é isso. É isso que vai falar para o teu cliente, acabou. Tá? Agora vamos colocar aí um novo tópico. Estudo do artigo 105, inciso 1º, a linha I da CF 88. Esse artigo 105, inciso 1º, a linha I da CF 88 é importante? Eu disse que eu não gosto de citar artigo em aula. Eu só cito quando é importante mesmo. Eu não estou citando. Ele virou um tópico do teu caderno. Vai cair ou não vai? Vai. Tá? Então, estudo do artigo 105, inciso 1º, a linha I da CF 88. Eu vou ler o artigo 105, inciso 1º, a linha I da CF 88, para vocês verem o que significa, tá? Então, repito,
estudo do artigo 105, inciso 1º, a linha I da CF88. Eu vou pegar aqui e vou ler para vocês verem o que significa lá esse artigo 105, inciso 1º, a linha I. Tá assim, ó. Isso aí, a Constituição agora entrou. É gripe A, gente. Brincadeira, né? Não vai embora correndo, né? Artigo 105, inciso 1º, a linha I. Ó o que diz lá. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, processar e julgar originariamente, a linha I, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequato de cartas rogatórias. A gente vai ver o que vem a ser uma homologação e o que vem a ser um exequato. Essas duas competências pertencem a qual tribunal? STJ. Tudo bem. Então, coloque aqui, ó. O artigo 105, inciso 1º, a linha I da CF88, prevê que compete ao STJ, dois pontos, item 1. Compete ao STJ, dois pontos, item 1. Homologar o quê? Sentenças estrangeiras. Ah, mas você fala toda hora a mesma coisa, sim, é lavagem cerebral. Quanto mais repete, mais aprende. Você viu aquele estudo de Harvard que foi feito? Para aprender uma coisa, tem que ver 80 vezes a matéria. Chegou a ver esse estudo ou não? Não, não tem não. Eu inventei ele agora, viu, gente? É isso. Mas se Harvard fizer, eles vão comprovar que eu estou certo. Então, pode ter certeza. 80 vezes tem que ver no mínimo. Tá? Já viu uma 75, falta só 5 para você pegar em casa depois. Então, não, quer ver quando o aluno mente, fala, eu vi. Não, mentira, estou inventando agora. Não vem acabar com a minha piada. Não, mas vocês são todos sinceros. Parabéns. Ninguém mente aqui, não. Então, ó, coloca aí 1. Homologar o que, gente? Sentença estrangeira. Então, duas competências. A primeira é homologar sentença estrangeira. Eu sei que vocês já sabem. Quando o STJ homologa a sentença estrangeira, ele vai julgar o caso tudo de novo? Não, vai verificar só requisitos formais. Tudo bem. A sentença estrangeira é uma decisão interlocutória? Não, tem que ter trânsito em julgado. A pegadinha que pode aparecer aqui é quem pode ser a autoridade competente para expedir sentença estrangeira. Quem é que é essa autoridade competente? Sempre o juiz de outro país? Não. Tem país que é o prefeito, tem país que é o rabino. Lá em Israel, quem faz divórcio é o rabino. E vale isso? Vale. Lá no direito israelense é possível que o STJ autoriza. Então, a autoridade estrangeira é aquela autoridade do país que expediu a decisão. Pode ser o rabino, pode ser o rei. Na Suécia é o rei que faz divórcio. O rei não tem o que fazer lá, vai divórcio. É isso. É verdade. A última decisão é um ser da família real lá que pagou os impostos. Em Israel, o rabino. No Japão é o prefeito. Eles não gostam de processo no Japão. Então, fica tudo na vida comunitária mesmo. Pode ou não pode chegar uma sentença estrangeira do prefeito japonês para homologar no STJ? Pode, autoridade competente. Então, coloca aqui, ó. A sentença estrangeira é a decisão final transitada em julgado, expedida por autoridade competente de outro país. Exemplo, gente. Autoridade competente de outro país. Grife o termo autoridade competente. É obrigatório que a autoridade competente seja juiz? Não. Tudo bem. Autoridade competente de outro país. Exemplo. Rabino, rei, pode colocar prefeito, juiz. Então, naquele outro país tem que ter autoridade competente. Se for competente, pode. Tá? Então, exemplo, pode colocar aí. Rabino, rei, prefeito, juiz. Beleza? Para a gente fazer um intervalo, eu vou fazer uma pergunta. Quando eu falo da homologação de sentença estrangeira, quem é que tem que ter a iniciativa processual de provocar o STJ? A parte, claro, é direito privado, é a vida dela, ela que vai atrás, é assim mesmo. Então, ó, na homologação
de sentença estrangeira o STJ deve ser provocado na homologação de sentença estrangeira, o STJ deve ser provocado pela parte interessada. Né? Na homologação de sentença estrangeira, o STJ deve ser provocado pela parte interessada. Então, o teu cliente te procurou lá e falou assim, ô doutor, eu tenho uma sentença do juiz boliviano para executar no Brasil, como é que faz? Fala, vai direto já, bota lá no fórum, vamos distribuir lá para o juiz, assim? Não, só pode ir num caso. Qual é o caso que ele pode fazer um pedido direto de execução? Divórcio consensual. Qualquer outra sentença estrangeira tem que ter homologação no STJ. Você vai ter que endereçar o pedido de homologação para onde, como advogado? Para o STJ, esperar ele homologar para depois cumprir. Ficou claro? Para verificar se a sentença estrangeira não viola a ordem pública, soberania, bons costumes, pois não. Oi? Mas por que for julgado em trânsito julgado? Eu não entendi a tua pergunta. Sim. Ah, não. Se fosse sentença brasileira, não é direito internacional privado, é processo civil. Aí você vai pegar o juiz competente para executar. Aí é processo civil. É? Então lembra que a nossa preocupação aqui no internacional privado é executar a sentença estrangeira depois da homologação do STJ. Tá? Se é brasileira a sentença, aí é processo civil. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Fazer intervalo, a gente já volta. Por enquanto é só. Até já.